O que o site da sua clínica não pode deixar de ter de jeito nenhum? O que ele precisa para ficar nota 10? Nesse episódio eu vou te mostrar meu checklist com 12 recomendações de coisas muito importantes para que seu site funcione. E mais 5 dicas para melhorar seu site com coisas opcionais que ele pode ter ou não. Será que seu site tem essas 12 coisas essenciais? Fica aqui comigo que eu já te conto. Olá, empreendedor! Seja bem-vindo ao podcast Consultório Empresa, uma série em áudio com reflexões, dicas, provocações e insights semanais sobre o mundo empresarial voltado para consultórios e clínicas. Meu nome é Plínio Tomás e vou te ajudar a se tornar um excelente empreendedor. Fala, empreendedor! Muito bem, vamos conversar aqui então sobre o meu checklist, para que você possa conferir se seu site tem as 12 coisas essenciais, essas recomendações importantes para bombar, para ficar bem legal. E depois, ao final, eu quero falar mais outras dicas, outras sugestões, recomendações que pode ser bem legal se seu site tiver, dependendo do caso. Mas antes disso, deixa eu só dar alguns recadinhos, lembrar algumas coisas. Lembrar que todo mundo aqui que a gente tem a página, a gente tem um site do consultorioempresa.com.br e também a página Consultório Empresa do Facebook. Então, procura essas mídias, esses canais, para que a gente também possa interagir, tá bom? Vale a pena a gente conversar por esses canais. Vocês podem fazer suas perguntas por ali, a gente pode fazer comentários, a gente coloca conteúdo adicional. Então, sempre vale a pena também, ok? E no post dessa semana do Facebook, olha, só vale lá, hein? Quem entrar nesse post até o dia 4 de fevereiro e responder a pergunta: por que eu ouço e recomendo o podcast Consultório Empresa? Se você responder a este questionário, já vai estar concorrendo a um exemplar do meu livro Alcançando o Alvo. Pode estar autografado se você quiser, hein? E vai ser assim, ó, na verdade eu vou disponibilizar 3 exemplares do livro. Um exemplar do livro vai ser para sorteio geral. Então basta você entrar lá e responder essa pergunta de por que você ouve e recomenda o podcast Consultório Empresa, você já concorre ao sorteio de um exemplar do livro. Um outro exemplar do livro eu vou sortear somente entre as pessoas que marcarem pelo menos 3 amigos no post. Então você pega lá seus colegas, também profissionais de saúde que você acha que pode se interessar por esse conteúdo, marque eles lá no post, na sua resposta e beleza, já vai estar concorrendo a mais um exemplar, tá bom? E um terceiro exemplar eu vou escolher para aquele que eu considerar com a melhor frase, a melhor resposta, tá bom? Então vai ter essa possibilidade de 3 possibilidades diferentes de você ganhar. Mas atenção, eu não estou falando de e-book não, estou falando de um livro de verdade mesmo, tá? É o livro Alcançando o Alvo. Então, que é um livro sobre projeto, planejamento, como fazer um projeto, que é um livro de perguntas, que são perguntas provocadoras para que você possa montar o seu projeto, tá bom? Mas vamos lá então, agora voltando ao nosso assunto então do site. O que precisa ter um site para ele funcionar? Então vamos lá. Primeira coisa, o seu site precisa ter personagem. O que é o personagem? Então, personagem quando uma pessoa entra no site, ela quer ver quem é o dentista, quem é o médico. É engraçado, mas as pessoas têm essa meio que vontade mórbida de ver quem é esse profissional, né? Então você tem que colocar lá o quê? Uma foto da pessoa e um mini currículo. Esse mini currículo, de uma forma bem simples, padronizada, direta, sem encher linguiça com isso, e esse mini currículo ajuda a passar a autoridade de quem você é. E uma foto gera também uma certa similaridade, porque a pessoa começa a entender ou perceber quem é essa pessoa, se essa pessoa é o estilo que eu imaginava que eu gosto de um profissional. Por exemplo, pode ter pessoas que esperam e gostam e preferem talvez um profissional mais maduro, mais sênior. Então, pela foto ele vai ver se o profissional tem cara de recém-formado, o que acontece? Já ali ocorre um filtro e ele então não vai. Aí você fala, pô, mas isso não é ruim, Plínio? Não, isso é bom. Por quê? Você evita aquelas pessoas que não têm menor interesse ou que não vão gostar desse tipo de profissional que eles estejam indo à toa, diminuindo sua taxa de conversão e fazendo com que o seu movimento interno seja pequeno. Claro que tem casos e casos. Há casos que talvez seja interessante para você que essas pessoas estejam indo assim mesmo e depois você tenha oportunidade lá. Mas é extremamente importante que o seu site tenha esse personagem. Isso é muito importante para quem vai indicar. Então, eu quero indicar o Dr. João.
Quando eu estou te indicando o Dr. João, você quer ver a pessoa. É engraçado, mas a gente quer ver. E eu posso, se eu estiver junto com você, talvez entrar no site na hora e já mostrar, esse aqui é o João, é assim, olha o consultório dele, que bacana, e por aí vai, tá bom? Então, primeira coisa, personagem. Segundo, de certa forma já fui me adiantando agora, que eu chamo de cenário. O que é cenário? É o lugar, o ambiente físico. As pessoas querem ter uma noção do seu consultório, da sua clínica. Como é que ela é fisicamente? Será que é muito grande, é pequena, é bonita? Será que é para mim? Será que vai ser um nível muito acima do meu? Será que vai ser um nível muito abaixo do meu? Então você colocar 2 ou 3 fotos do consultório bastam para isso. Talvez a fachada, a sala de espera, um espaço clínico, alguma coisa assim já basta. A pessoa já vai ter uma noção daquela sala de espera, daquele espaço físico, de qual é o nível da clínica que ele está indo. Então já ajuda bastante a gente colocar no site isso, porque são informações que a gente, nas nossas pesquisas, a gente tem visto que é exatamente aquilo que as pessoas querem ver, que elas esperam ver quando elas entram no site de uma clínica, de um profissional. Item 3 do nosso checklist. Cardápio. Bom, nesse item aqui, o que é esse cardápio? Eu falei dessa maneira para ver se fica mais fácil, talvez, de você guardar. Cardápio é qual é o serviço que você oferece, ou quais são os serviços que você oferece. Então, é fundamental que o seu site tenha como destaque, como algo assim, foco, o produto-chave, o serviço principal, né? E deixe claro quais são os demais serviços que a clínica faz. Muito fácil, na primeira página, de cara essa informação que tem que estar lá. Por exemplo, vamos supor que a clínica seja uma clínica que trabalhe basicamente ou prioritariamente com ortodontia invisível, Invisalign, lingual, estéticas, por aí vai. Enfim, então essa informação tem que estar escancarada na primeira página. Então o cara entrou lá, ele já vê na primeira página o personagem, já vê o cenário, mas ele também já vê qual o serviço principal que a clínica faz e com destaque aqui, nesse caso, para ortodontia, sei lá, para ortodontia invisível, né, que ele vai oferecer de alguma maneira, né? Tá bom? Item 4, que tem a ver com esse. Diferencial principal. Então, o que a clínica tem que se diferencia, que se destaca das demais clínicas? Sei lá, pode ser que a sua clínica, seu diferencial fundamental seja atendimento em um dia, o day clinic. Pode ser que seja, sei lá, porque a sua clínica tem um espaço exclusivo para crianças, o jeito de brincar, o jeito de atender, eu não sei, mas aquilo que você transformou no seu diferencial competitivo fundamental, você coloca de uma forma muito clara também, muito direta também na home, ou seja, na página principal e direta do seu site. Então é fundamental que o seu site tenha isso e deixe claro o seu estilo de trabalhar, o seu principal diferencial, porque pode ser exatamente isso que as pessoas estão querendo. Se você tem um público-alvo bem definido e esse público-alvo tem um desejo específico por esse tipo de personagem, cenário, cardápio, né, a necessidade desse serviço e busca esse diferencial, é essencial que quando ele entre no site ele já veja isso, já se identifique com a proposta que ali está. Muito bem, item 5, contato fácil e rápido. O que é isso? Muita gente vai querer entrar no site e obviamente precisa ter o acesso então para saber como que eu entro em contato, né? Mas muita gente vai entrar no site só para ver o contato, porque ela já recebeu indicação, já está convicta daquilo, talvez até o próprio cliente já está vendo, e ele só precisa relembrar um endereço, um mapa, quer ver o WhatsApp, um telefone para passar para alguém, um e-mail, qualquer coisa assim. Então é fundamental que o seu site tenha um espaço de contato, e que esse contato seja fácil, rápido e contenha, como eu falei, um acesso a um mapa, endereço, o WhatsApp, se possível com contato direto, um telefone, e-mail, etc. Se você tiver um chatbox, sabe aquela caixa que abre para você já começar a interagir e conversar com a pessoa, melhor ainda. O fundamental então é que seu site tenha um espaço de contato, de conversa imediata, para aproveitar o timing, para aproveitar que a pessoa entrou em contato naquele momento e naquele momento mesmo você já manteve esse contato, já evoluiu essa conversa. O item 6. É fundamental que seu site seja responsivo. Você sabe o que é um site responsivo? O site responsivo é aquele que ele é montado, hoje em dia praticamente as plataformas
todas já são assim, mas de vez em quando a gente ainda vê um site, vamos chamar de antigo, que não tem isso. O site responsive é aquele site que ele já é formatado de tal maneira que se ele está sendo aberto pelo usuário num computador, o sistema reconhece como tal, onde ele está, né, o computador do usuário, e ele adapta a tela ao computador. Aí se ele está numa tela menor, ele se adapta à tela menor. Se ele está num, sei lá, num iPhone, num celular, num smartphone, enfim, num tablet, o sistema reconhece onde ele está, o tamanho que ele está e se adapta a ele, ou seja, modifica o formato original. Coloca o menu, por exemplo, num canto superior direito com uma barrinha, ao invés de ficar em cima na horizontal e por aí vai. Então, um site hoje em dia precisa ser responsível, porque colocar um site normal, né, simplesmente para a pessoa acessar pelo celular fica horrível. Você não consegue ler, você tem que ficar aumentando a página para conseguir enxergar o que está escrito ali, você não tem acesso aos botões, ele fica completamente anômalo, porque é um site montado para um computador normal que está sendo aberto no celular, então ele precisa ser responsivo. E hoje em dia, mais de 85% das pessoas acessam o site exatamente pelo celular, então é bastante importante que ele seja assim. Item 7. Seria legal se o seu site pudesse ser one page. O que é one page? É que ele seja feito em uma página só. Já é muito comum, você deve ter visto vários sites assim, que você vai só rolando a barra de rolagem e todas as informações estão numa página só. Seria bacana, isso concentra informação, facilita com que a pessoa permaneça no seu site, tá? Mas tudo bem, você pode fazer em poucas páginas também, 2, 3, 4, 5 páginas, não tem nenhum problema. O que é não tão recomendado hoje em dia é que seja um site com 20 páginas, aquela coisa que era muito usada antigamente, um site grande, de grande navegação. Se você puder concentrar em uma ou poucas páginas, facilita muito a navegação e fazer com que a pessoa permaneça no seu site. Isso também ajuda, inclusive, com que as métricas do Google, etc., mapeiem melhor o seu site, as quantas pessoas estão lá. Outra coisa importante também, agora no item 8, é que o seu site seja feito por um profissional, por um designer, né, usando a sua identidade visual. Se tem uma coisa que é muito estranha, é quando você faz aquele site meio amadorzão, feito pelo sobrinho, né? Então você tem uma pessoa que você conhece, esse cara aqui dá uma fuçada bem ali na coisa, e você faz um site nitidamente improvisado, não profissional. E como é que a gente vê isso, se ele está profissional ou se não está profissional? Primeiro, o quanto ele tem uma identidade visual em toda a sua estrutura. Ou seja, a padronização das fontes corretas com a sua identidade visual, as cores, os contrastes, a linguagem, os destaques corretos, informações cruzadas. Tem muita coisa que um profissional da área vai saber formatar, além das palavras-chave que estão por trás e uma série de coisas, né? A identidade visual tem que estar alinhada com o que você posta em redes sociais, a sua mídia indoor, a sua TV corporativa, se tiver, banners internos, seus take-ones, que são as peças que você faz interna, material de apresentação comercial, usando as mesmas fotos, a mesma linguagem, a mesma chamada. Então, tudo isso, quando feito por um profissional, de preferência se for uma empresa, um profissional que está fazendo tudo isso de forma alinhada, um designer, um web designer, vai ser muito melhor, porque o resultado final certamente fica muito melhor do que ser feito por um amador, não tem a menor dúvida. E já emendando com isso, o item 9 que eu quero colocar para você é, por favor, que seu site, seu material, use um português correto. Terrível quando você pega um material e vê vários erros de português, né? Então, isso denota um descuido, ou que a pessoa não presta atenção, ou que fala errado e escreve errado mesmo, né? O que talvez seja ainda pior. Então, bastante cuidado ali com o português. Tem algumas pessoas que levam isso muito em consideração. Então, a hora que está analisando qualquer tipo de proposta, se tem erro de português, já vai desconsiderar alguma coisa. Para algumas pessoas isso é mais forte ou menos forte, então fica a dica, sempre deixe o português bem resolvido. O item 10 do nosso checklist é ser direto. Ou seja, o que é ser direto? Por favor, não encha linguiça no texto. Dá para entender? Cara, se tem uma coisa que é contraproducente no mundo digital, é um excesso de texto quando ele é desnecessário mesmo. Então, se o site é direto, a pessoa que está vendo, ela quer ir direto ao ponto, quer ver em poucas palavras, em uma, duas frases, ele quer ver a informação essencial de uma forma rápida, de uma forma direta, se é aquilo mesmo ou não. Se você é daquele tipo que tem um site
todo rebuscado, cheio de coisa, com 1000 explicações para falar um negocinho pequeno, você constrói toda uma linha de raciocínio complexa. Isso não funciona muito, então, no meio digital para um site, ou seja, não deveria ser assim. Então, a dica aqui é menos é mais, tá? Então, faz a coisa sucinta, direto, aprende a arte de ser sucinto, né? De escrever o objetivo, de ir direto ao ponto, tá bom? Item número 11 é CTA várias vezes. O que é CTA? Call to Action, ou seja, a chamada para ação. É muito recomendado que o seu site tenha várias vezes a chamada para ação. O que é uma chamada para ação? Chamada para ação pode ser, por exemplo, agende agora, conheça, saiba mais, entre em contato, ou qualquer coisa assim. Então o call to action é o seguinte: o que é essa chamada para ação? A pessoa leu o que você tinha para falar, né? O que você queria explicar alguma coisa e ela acabou de ler aquela mensagem, então, pois não, e agora? O que é para ela fazer? Clica aqui para ela saber mais, você quer que ela agenda, que ela marque uma visita, que ela mude de comportamento, que ela faça o quê? Reflita sobre isso. Qual é a chamada para ação? Então você sempre precisa terminar com essa sugestão de ação, que a gente chama de CTA. Então, a dica aqui é: coloque no seu site várias vezes vários CTAs, várias chamadas para ação, que pode ser esses que eu mencionei mesmo, né? Como agende agora, ou entre em contato, conheça mais, alguma coisa nessa linha aí, tá bom? Então, a pessoa está lendo, gostou daquela informação, então tá, já embaixo daquela informação você já coloca um botãozinho, saiba mais, por exemplo, ou agende agora, aí ele vai direto para uma página de contato, por exemplo, uma página de agendamento, ou abre uma telinha mostrando qual é a forma de entrar em contato para fazer esse agendamento imediato ali. E o último item do nosso checklist aqui para o seu site bombar é que ele seja monitorado e indexado. O que significa isso? É muito importante que o seu site tenha e carregue as palavras-chave e as informações necessárias para que o Google Analytics consiga mensurar, identificar, encontrar seu site, recomendar seu site, colocar ele nas primeiras páginas, nas primeiras posições, quando alguém busca, né, faz uma busca orgânica direto ali no Google. Então é importante que o seu site esteja bem indexado e seja monitorado. Isso você consegue entrando no Google Analytics e pegando a informação ali de como é que você faz o link, como é que você cadastra ele ali, para ter as informações a hora que você quiser, em tempo real, de que página está sendo mais acessada, quantas impressões ou quantas visualizações teve em cada página e por aí vai. Então é muito importante que você tenha controle sobre o seu site, sobre as páginas que estão sendo melhor acessadas ou não, tá bom? E a forma de fazer isso, então, é indexando ele. Isso é bastante importante. Então esses são os 12 itens fundamentais, essenciais, que seu site não pode deixar de ter. Agora vamos falar então sobre os outros itens que são recomendados, que seu site pode ter ou não, dependendo do caso. Vamos lá. O primeiro desses itens opcionais, que seu site pode ter ou não, dependendo do caso, é explicações aprofundadas sobre serviços. Ou seja, aquele espaço do seu site onde você vai detalhar, vai colocar meio que um passo a passo, informações mais aprofundadas sobre cada procedimento. Pode ser que você escreva ali sobre as novidades da videolaparoscopia, ou sobre novos exames que existem agora, ou sobre serviço específico que você faz mesmo ali. Como é que é ele, como é que é o passo a passo, como é que funciona, como é que é pós-operatório e por aí vai, né? Então, tem gente, embora seja uma quantidade menor, tem gente que tem muito interesse em receber mais informações, ou seja, de saber de uma forma mais aprofundada sobre um serviço, sobre causas, consequências, etc., sobre o procedimento, como é que ele é, antes de tomar a decisão de compra. Então, se o seu site tem várias dessas informações que podem ser complementares para a pessoa que está buscando na internet e tal, isso pode ajudar aquelas pessoas que são mais racionais, que procuram mais informações concretas, né? Essas pessoas vão gostar de ter esse tipo de informação. Não é a maioria das pessoas que buscam isso, mas pode ser que seja recomendado para o seu caso aí, tá bom? Uma outra coisa parecida com essa, então, o segundo item aqui desses opcionais, né, vamos chamar assim, é você ter um blog. O que seria um blog dentro do seu site?
é onde você vai escrever artigos ou publicar vídeos, onde você está falando sobre tendências, você está falando sobre a sua forma de trabalho, você pode estar falando sobre procedimentos também. Então, muitas vezes o blog substitui aquelas explicações aprofundadas que eu acabei de mencionar. Às vezes uma coisa substitui a outra. Em outros sites, as duas coexistem, né? Então, uma parte é só para explicar mais os procedimentos, e em outra é onde você fala sobre artigos, você escreve de uma forma leve, você conversa com o leigo a respeito de coisas técnicas, né? De orientações de, sei lá, de escovação, de prevenção, de vacina. Depende qual é a sua área, de nutrição, né? Dependendo qual é a sua área, você sabe do que eu estou falando e das possibilidades. Terceira coisa que o seu site pode ter, que seria interessante ter, seria depoimentos de clientes. A gente chama isso de prova social. Olha, vou falar uma coisa para vocês. É essencial que a gente possa colocar depoimentos de clientes. No entanto, em boa parte, os códigos de ética, nossos conselhos profissionais, infelizmente, ainda não vê isso de uma forma tão concreta ou com tão bons olhos. Então eu peço alguma prudência com relação a esse assunto. Sob o ponto de vista de consumo, o que é sob o ponto de vista de consumo? Se eu como paciente, estou pensando em fazer, sei lá, uma cirurgia ortognática, eu gostaria de, além de outras coisas, ver no site do profissional que vai fazer para mim essa cirurgia, quais são os seus comentários, as suas avaliações. Se tem estrelinha, se tem joinha, se tem gostei, parabéns, obrigado pelo cuidado, vocês são demais, ou qualquer coisa assim. Ou até, de repente, tem avaliações negativas, do tipo, a clínica é muito boa, porém demoram para responder, ou o resultado da cirurgia foi melhor, porém eu fiquei com o rosto inchado por 3 dias, não sei lá o que poderia ser. E essas informações são bastante ricas de alguma forma. Então, a gente reconhece que tem prós e contras, que não é para qualquer um. A gente reconhece que os códigos de ética, nossos conselhos, na verdade, né, não tem sempre muito bons olhos com relação a isso, e a gente compreende, mas seria bastante legal ter esse tipo de coisa, porque nós, eu e você, enquanto consumidores, a gente até gostaria de ver, sim, a opinião de outras pessoas para saber se o nosso serviço foi bom ou não, não é verdade? Então essa é a orientação e a dica aqui nesse sentido, que seria bacana, porém tem restrições e eu acho que eu já as deixei claro aqui para você. Quarto item que poderia ser interessante, seria uma opção bacana, é você colocar assinatura, espaço para assinatura para newsletter. Então, como é que é uma assinatura para newsletter? Você pode colocar um campo onde a pessoa vai colocar lá o seu e-mail, por exemplo, e dizendo, olha, eu estou interessado em saber mais sobre esse assunto. Quando que funcionaria isso? Quando o seu site, ou a sua clínica, o seu projeto é voltado para uma patologia específica ou para alguma especialidade. Então, vou dar um exemplo. A sua clínica é focada em alergias respiratórias, por exemplo. Então, as pessoas que gostariam de entender mais informações a respeito de alergias desse tipo, vai assinar essa newsletter e aí, uma vez por semana, uma vez por quinzena ou por mês, depende de qual for o ritmo da sua newsletter, você vai disparar para essas pessoas. Ou seja, são pessoas que já demonstraram interesse claro naquele assunto. Talvez sejam outros profissionais, outros médicos, talvez sejam pessoas ligadas ao mercado, mas em boa parte, né, serão potenciais clientes, talvez já clientes ou potenciais clientes. E vale a pena essa nutrição de contato, né? Essa nutrição de contato, ou seja, essa alimentação constante de informação para as pessoas que têm interesse de alguma forma no seu trabalho. Isso vai ampliando, né, a autoridade que você tem nesse mercado e vai acrescentando o relacionamento, né? Então, isso eu dei para um exemplo, mas qualquer um serve. Então, assinar uma newsletter significa dar um espaço para que a pessoa diga, olha, estou interessado no que você tem a dizer, no que você estiver escrevendo, falando, vídeos, enfim, manda para mim que isso me interessa. É bacana a gente ter esse tipo de espaço de contato. Como eu disse, não é essencial, não é aquele fundamental, eu particularmente não acho ele dos itens mais essenciais, mas recomendo bastante que você tenha, principalmente se o seu site for de algo de especialidade, como eu já disse. Agora, seu site é comum no sentido de que o seu serviço é uma clínica geral. Então, clínica geral, dificilmente vai ter gente querendo assinar uma newsletter para isso. Aí é completamente desnecessário,
né, não se faz tão urgente você ter um espaço como esse. Então, eu acho que você deve aí usar o seu bom senso e saber se cabe para o seu caso ou não incluir no seu projeto esse tipo de espaço. E lembra, se você fizer esse tipo de coisa, tiver esse espaço, você vai ter que manter ele atualizado sempre, né? Assim como esses outros itens que eu estou colocando aqui, de artigos, blog, tem prós e contras, mas um contra, né, vamos chamar assim, é você ter que manter esse espaço sempre completamente atualizado. Você não pode simplesmente falar que vai ter artigos, vai ter um blog e só tem uma informação nova a cada 6 meses. Isso é melhor não fazer, né? E por fim, o quinto item que eu quero colocar aqui desses adicionais seriam seus números. Vamos chamar isso de prova e prova social. Bom, o que seriam esses números? Seriam estatísticas. Então, eu particularmente acho interessante quando você tem números relevantes para mostrar, que seu site mostre isso, tá? Por exemplo, você é uma clínica que diz assim, estamos no mercado já há 4 gerações de dentistas. Essa informação pode ser interessante para quem acha que essa tradição é legal. Você pode dizer que a clínica já está funcionando há mais de 20 anos. A primeira clínica do bairro, da cidade tal. Essas informações para algumas pessoas é importante, para outras não, né? Mas acho que você entende o que eu quero dizer. Talvez você pode dizer que a clínica, ali nessas estatísticas, nessas informações relevantes, você pode colocar prêmios que a clínica já ganhou. Então a clínica já ganhou menção honrosa, já ganhou um prêmio de qualidade não sei das quantas, alguma coisa nesse sentido, títulos que os profissionais ali já ganharam, né? Ou a gente pode colocar que a clínica já teve mais de 20 mil clientes atendidos, a clínica já fez quantas mil cirurgias do tipo tal, mais de 2 mil implantes colocados, mais de 10 mil cirurgias de rinoplastia, seja o que for. Bom, acho que deu para entender. A ideia aqui deste item seria que o seu site, em algum momento, em algum lugar, ou talvez até espalhado nele, tenha informações estatísticas que dê para a pessoa que está vendo, que está acessando o site, um pouco mais de segurança para dizer, acho que eu estou no lugar certo, porque alguém com esse tipo de experiência, com esse tipo de número, deve saber o que está fazendo. Obviamente, eu quero fechar isso aqui tudo para te dizer que todas as informações que você põe no seu site, principalmente essas 5 que eu coloquei aqui agora como adicionais, precisam muito da sua integridade, da sua ética e da sua verdade. Não coloque informação que não é verdade, não coloque mentira no site. Isso além de, cá entre nós, né, moral e eticamente não ser bacana, esse tipo de coisa pode atrapalhar o seu cliente, está induzindo ele talvez para uma informação equivocada. A gente de vez em quando vê ou sabe de alguém, a gente fica sabendo de alguém, a gente ouve falar que algum outro coloca uma informação que é equivocada. A gente não faz isso, eu sei que você não faz isso, mas é só um remember aqui final, né, para a gente pactuar isso. Olha, a gente não faz isso aqui, tá? Os ouvintes aqui do podcast Consultório Empresa, tenho certeza que não fazem isso e não farão, certo? É isso, gente. Gostou do episódio de hoje? É isso aí, então, já sabe, né? Entra lá nas nossas páginas, dá seu joinha, 5 estrelinhas, compartilha com um amigo, marca as pessoas que estão em posts, enfim, manda outras pessoas seguirem a gente só tem a agradecer porque esse movimento vem crescendo cada vez mais e mais, né? E lembro aqui no final que a gente está com então aquela campanha, você pode ganhar um exemplar do livro Alcançando o Alvo. Basta entrar lá no Facebook, na página do Consultório Empresa, é só lá que vai valer, hein? Entra lá, compartilha, curte, enfim, escreve lá, responde lá por que você ouve, o que você gosta do podcast, marca seus amigos, enfim, você já sabe o que precisa fazer para concorrer ou para ganhar o livro, se a sua frase for bem bacana, tá bom? Show de bola, empreendedor! Te encontro na semana que vem, sucesso!